Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus, nosso Mestre amado, possa nos abençoar em mais uma noite que estamos aqui reunidos em seu nome, nessa alegria de estar nessa casa, hoje recebendo nosso querido companheiro Rogério Azevedo. Então nós vamos também deixando nosso boa noite a todos aqueles que nos acompanham de seus lares, através do Facebook da casa. Fora da caridade não há salvação. E assim, nesse clima de fraternidade, de alegria, que nós vamos nos harmonizando, agradecendo também a espiritualidade amiga que prepara esse ambiente com tanto carinho. Assim nós vamos cantando. Hoje o nosso companheiro Gustavo não está, estamos com o nosso trabalhador, amigo Marcos Riso. Vamos cantar o hino da casa, Praza a Deus Senhor, e o Pai Nosso cantado. Praza a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante, em fruto da luz não brilha, em fruto da luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem é filha, não mostra de quem é filha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. E assim seja. Assim seja. Então, como já anunciamos, nós estamos recebendo nessa alegria o querido Rogério Azevedo, e ele nos disse assim, que nós fiquemos bem atentos, que ele não vai usar o microfone, mas que ele vem, o tema da palestra é Mundo Regenerado. Então eu perguntei, você vai falar do mundo regenerado ou você vai passar a receitinha para nós de como chegar a este mundo regenerado?
regenerado. Ele disse que agora vai ser surpresa. Então, boa palestra, seja bem-vindo. Como é bom podermos escolher num final de sexta-feira, passarmos alguns minutos a pensar sobre assuntos que para nós são verdadeiramente importantes. Alguns de nós talvez estejam vivendo momentos da sua própria vida um pouco difíceis, um pouco apertados, em vários sentidos. E por isso, quando a gente faz essa pausa em que a gente faz avaliações sobre aquilo que a gente quer, sobre aquilo que somos, sobre o que desejamos e até os esforços que pensamos empreender para mudar o contexto da nossa vida, sempre é bom quando nós tentamos elucidar e equacionar o porquê das dificuldades que estamos vivenciando nesse momento e a sua importância para que a gente se transforme em pessoas um pouco melhores, já que esse é o objetivo fundamental da nossa vida e também como consequência da doutrina que cada um de nós abraçamos, que é o Espiritismo. Necessário é que nós também façamos, antes da nossa conversa, e salutar também que façamos todas as semanas, se essa for uma escolha repetitiva, o que é que nós queremos com o Espiritismo? E talvez seja uma pergunta, para muitos de nós, bastante difícil de responder. Difícil porque os nossos interesses imediatos, as nossas aspirações, geralmente giram em torno dos nossos interesses imediatos, que via de regra são materiais. Resoluções dos nossos problemas financeiros, dos relacionamentos que temos para com pessoas, em vários níveis, que podem ser relacionamentos de intimidade, relacionamentos de amizade, relacionamentos de coleguismo, ou até mesmo algum problema físico que às vezes se expressa no nosso corpo por meio de uma doença. Alguns podem ir até um pouco além, talvez com os seus problemas chamados psicológicos, que são tanto quanto invisíveis, mas talvez esteja muito em voga na nossa atualidade, porque todos nós somos relativamente desequilibrados. E nessa caminhada que todos estamos procuramos uma tábua de salvação ou uma rota de saída para esses problemas da nossa vida. Por isso voltemos a essa pergunta que é essencial antes de conversarmos: o que nós queremos com o Espiritismo? E obviamente que essas discussões, essas reflexões vão comparar aquilo que o Espiritismo pode nos fornecer e aquilo que aspiramos. E talvez alguns de nós encontre-se num desencontro de ideias para com aquilo que o Espiritismo pode nos fornecer. Por isso o convite da noite de hoje é nós fazermos esse bate-papo bacana sobre o que já foi falado, que é mundo regenerado. Talvez até uma expressão que seja um tanto quanto batida para aquele que vai para a casa espírita, que toma contato com o Espiritismo. Todos nós sabemos que nós vivemos, você pisa no centro espírita, a primeira coisa que talvez nos digam para que tenhamos um entendimento, um certo consolo, é que vivemos num mundo de provas e de expiações, um mundo cheio de problemas, né? E a nossa vida, por consequência da casa em que moramos, a gente acaba entendendo muito facilmente porque que é difícil todo dia. Mas entender também que nós estamos na direção do progresso rumo ao mundo de regeneração, que na sua completude passará a ser um mundo regenerado, para nós dá até uma certa esperança, uma boa vontade de encontrarmos num mundo conhecido como um mundo feliz. Mas nós precisamos entender que, como criaturas que somos, que fomos criados simples e ignorantes por Deus, estamos numa rota, uma trajetória evolutiva, que num dia nos levará a um caminho e um destino que estaremos nesse chamado muito feliz. Mas nós conseguimos compreender que a evolução espiritual na qual todos estamos inseridos é muito bem compreendida se fizermos analogias práticas com a nossa vida. Olhando para o retrovisor da história da Terra, da humanidade e do seu ciclo biológico evolutivo, nós podemos comparar até pelas descobertas arqueológicas
as exposições que são feitas também da arqueologia nos museus, que a Terra sofreu um período de evolução muito característico. Olhando a 65 milhões de anos atrás, podemos observar que na Terra havia animais que hoje já não há. Por exemplo, os dinossauros. E nós entendemos que naquele momento evolutivo, para a Terra e para os habitantes da Terra, que eram mais animalizados, nós podemos compreender que naquele tempo valia a lei do mais forte. A lei em que imperava a violência, aquele que devorava o próximo por meio da força, mesmo sem ter a sua consciência, porque naquele momento evolutivo a necessidade era a vivência dos instintos animais. Com a evolução, nós percebemos que aquele mundo primitivo, um tanto quanto violento, foi passando para um próximo estágio, que seria a entrada da Terra no mundo de provas e de expiações. Mundos esses que já começam a expressar nas suas leis as consequências das atitudes tomadas por aqueles que escolhemos, muitas das vezes, caminhos complicados. O que eu quero dizer? Uma das leis divinas mais lindas, essenciais e perfeitas que Deus criou na Terra é a conhecida chamada lei de ação e reação, ou causa e consequência. Toda causa produz uma consequência, toda plantação produz um produto a ser colhido ou semeado. Então todos nós que passamos pela vida difícil, complicada e às vezes perturbada que temos, tivemos todas as causas geradas por nós mesmos, principalmente pela nossa ignorância. Assim a gente compreende de uma forma um tanto quanto tranquila e fácil o que é o mundo primitivo. Também compreendemos de uma forma tranquila e fácil o que é o mundo de provas e de expiações, na prática, porque todos os dias somos lembrados que nós sofremos uma dor ou outra, a depender das nossas dificuldades. Só que nós que estamos nesse período evolutivo da nossa caminhada espiritual, muitas das vezes passamos pelas dores físicas, que são as mais fáceis de se compreender. Se eu me machuquei, obviamente o meu corpo, com o seu feixe de nervos, expressará no meu cérebro o significado do que é a dor. Mas a nossa maior dificuldade, ou para todos assim são as dores morais. E todos somos espíritos numa caminhada enroscados com problemas de ordem moral. Problemas esses que muitas das vezes temos dificuldades de entender e compreender por que é que vivemos a vida difícil que vivemos. Porque é necessário reflexão, é necessário aceitação e é necessário conhecimento, não somente do mundo em que vivemos, mas também um conhecimento íntimo do que cada um de nós somos. E às vezes dá um medo danado de se conhecer. Quando passamos a nos conhecer verdadeiramente, às vezes temos problemas de mudança de comportamento, justamente pelo sofrimento de saber que cada um de nós ainda é muito mais ou menos. Mas, obviamente, que o próximo período evolutivo da Terra é a saída do mundo de provas e de expiações e a entrada num outro conceito que todos estamos com uma ansiedade tremenda para saber como é que é. Um mundo de regeneração, que na sua completude tornar-se-á um mundo regenerado. E aí nós ficamos, porque nenhum de nós vivemos num mundo como esse, a nos perguntar como é que será um mundo de regeneração, um mundo de felicidade em que todo dia nós acordamos com a vontade de fazer o bem ao próximo. E imaginamos como seria um mundo como esse, que maravilha, que gostoso de se acordar, de se trabalhar, de ir dormir, fazer qualquer coisa. E se colocássemos todos a divindade num mundo como esse, conhecido como um mundo regenerado, de felicidade, quem criaria problema lá seríamos nós. Justamente, não, aqui ninguém criaria, claro, né? Nós, eu digo no geral, na média, mas aqui no Fora da Caridade não, claro que não. Todo mundo já está meio preparado, claro. Está com o pezinho no mundo, né? No mundo de regeneração. E se for bom espírito, ainda fala que assim seja. Claro.
Mas nós ficamos assim com esses questionamentos que são relativamente engraçados, e eu vou fazer uma pequena pausa, porque eu tenho até uma história em cima de uma questão como essa. Sempre é bom, quando a gente vai fazer reflexão sobre algum assunto espírita, sempre é bom contar um caso, ou um caos, como nós chamamos, para poder relembrar aquilo que a gente discute. Numa das idas numa casa espírita, eu estava falando especificamente sobre o mundo de evolução, prova e expiação, esse tipo de coisa que nós estamos a refletir aqui hoje. E findada a palestra, tal, vez ou outra, um ou outro amigo vem bater um papo, às vezes um amigo questionador, aquele que fala bastante, que quer que a gente prove que Deus existe, essas coisas doidas que tem em toda a casa espírita. E esse amigo vem, e a gente já viu, né? Porque faz uma palestra, obviamente pública, e depois tem que fazer uma palestra depois também, na conversa. E esse amigo logo me disse, depois de conversado um pouco: olha, Rogério, eu gostei da sua palestra muito, mas muito mesmo. Eu fiquei até assim lisonjeado, né? Porque um amigo tão questionador falar que gostou, tudo bem. Aí ele disse: mas eu gostei muito, só que eu tenho assim uma personalidade relativamente brincalhona, bem-humorada, e vez ou outra eu dou uma puxadinha no tapete dos amigos, para ver como é que as coisas se saem. E ele falou assim: eu gostei demais da sua palestra. E eu falei: e que parte que você gostou mais? Porque eu vi que ele tinha, durante a palestra, dado umas pescadinhas, deu uma dormida, né? E cá entre nós, tem que ter raça para dormir na minha palestra, porque eu dou uma varrida, né, no salão. Se eu vejo um ali meio cambaleando, né? Quando eu pego um peixe, eu aumento o volume. E precisa ter resistência para aguentar, né? E ele pescou, mas tudo bem, sem problema nenhum. Vai ver que aprendeu desdobrado. Mas ele veio conversar e falou. Ele me deu uma resposta que eu também achei fenomenal. Tudo. Não tinha como errar, né? Claro. E nessa conversa vai, conversa vem, ele me manda outra pergunta. Ele disse: olha, eu comecei um tempo aí no espiritismo, eu acho que é muito legal o conceito, esse conceito de evolução, eu acho que tem muita lógica, mas você já imaginou se tudo isso aí que você está falando, depois que a gente morrer, for mentira? E a gente fica muito animado, né? Porque vai ver que né? É uma loucura. Mas a gente até entende, mas pensemos juntos. Porque muitas das vezes, mesmo espíritas que frequentam semanalmente centros espíritas, frequentam estudos, dão uma dessa. E a gente para compreender que às vezes o entendimento do espírita não é uma compreensão exata do que é o espiritismo. E alguns de nós conhecemos o espiritismo de ouvir falar, ou de frequentar palestra, quando na verdade o conhecimento do espiritismo se dá por meio do estudo, principalmente das obras básicas. Se nós falamos semanalmente de Kardec, e a gente nem sabe quem é Kardec, acha que a pessoa que colocou esse nome no livro nasceu e foi batizado com esse nome. E falemos batizado, né? Mas pensemos, não é assim. E a gente não conhece muito bem nem a história do codificador, e não conhece também o próprio livro de cabo a rabo, o livro dos Espíritos, que foi depois desdobrado em 4 outras obras. Depois tivemos obras póstumas, Iniciante Espírita, e lá vem uma pedrada de livros também da Revista Espírita. Ai, mas para ler depois assim eu não consigo ler, porque eu vou pegar, o meu obsessor me pega, dá um sono. Alguns de nós utilizamos desse artifício para não nos esforçarmos para mudar, já que toda mudança na nossa vida requer esforço. É difícil? Às vezes é super difícil. Tem uma vida difícil, corrida, complicada, a gente chega cansado, chega à noite, às vezes tem trabalho em casa também, e aí as energias do corpo foram todas embora, claro. Mas é bom avaliar por que a necessidade de se estudar o Espiritismo. Porque se nós quisermos verdadeiramente responder
o que é que a gente quer com o Espiritismo, o primeiro passo é saber o que é o Espiritismo, para depois saber o que é que a gente quer com ele, e se está condizente com aquilo que a gente deseja. Portanto, essencial é que nós passemos a estudar. E quando nós vamos estudar as obras de Kardec, Livro dos Espíritos, nós podemos observar com muita clareza que os espíritos, que são os verdadeiros autores da obra, através da compilação de Kardec, eles nos trazem informações que para nós são essenciais, informações que nos levam a entender como é a vida que temos aqui na Terra, comparando com a vida espiritual. Porque nós que estamos aqui não temos a nossa consciência alargada para saber que o mundo espiritual é uma realidade essencial do ser. Então os espíritos fazem comparações para que a gente passe a entender. E os espíritos dizem, se a gente estudar Kardec, que a Terra poderia ser comparada de uma maneira metafórica a um hospital. E aí a gente até entende. Um hospital é um lugar que tem médicos, que tem muito doente, que tem gente que precisa de tratamento, que tem gente sofrendo e com dificuldade. Mas também tem muita coisa boa para quem quer trabalhar no bem. E a gente até entende. Mas se fizermos uma analogia, compreendendo que a Terra é um hospital, e a Terra é muito grande, nós observamos que a própria Terra em si é um caldo de culturas. Uma diferença que abriga, uma diferença que evidentemente todos podemos ver, que abriga populações com distintos comportamentos e hábitos. Não são os mesmos hábitos, não são as mesmas línguas, não são as mesmas culturas. Assim poderíamos até estender esse mesmo pensamento, dizendo que cada país, cada continente, cada local é uma ala dentro de um hospital, é um departamento contido num hospital. Assim como nós, se formos para um hospital, veremos que há a área de queimados, a área oncológica, dermatológica, quem tem problemas de pele, que é dermatológica, e aí a gente entende, porque todas essas alas, quando a gente vai ganhando uma certa idade, a gente vai entendendo que existe um monte de ala dentro do hospital. Porque todos vamos adquirindo algumas doenças, como é muito natural, com o envelhecimento. Por isso a gente passa a tentar compreender, por meio dessa analogia, o que é o nosso globo, já que é um planeta de provas e de expiações, que poderia ser chamado de um hospital, com as suas especialidades ou subdivisões, como é muito natural, em cada uma das culturas e países existentes nesse nosso mundo. Aí a gente fica com a pulga atrás da orelha, porque eu fiquei. E parei para pensar e fazer uma oração todos os dias antes de me deitar, para tentar lembrar por que é que eu vim para essa ala hospitalar chamada Brasil. Para mim foi uma curiosidade tremenda. E eu ficava pedindo, fazia até uma oração forte. Eu fazia uma prece de Cáritas, aquela coisa toda. Não tem oração forte, tá? É apenas uma linguagem de expressão. Porque toda oração é boa desde que a intenção seja carregada de muita energia. Aí eu fiz uma prece, eu falei, meu Deus, eu preciso lembrar, eu quero saber aquelas coisas todas que todos temos de curiosidade. Por que é que a gente veio parar num lugar tão gostoso? E é gostoso mesmo. Aí não é que um dia Deus me deu a possibilidade de encontrar-me com o meu anjo da guarda. Que bacana que é! Nesse encontro eu reconheci, amigão de faz tempo. Logo ele olhou com aquela cara, já sei porque você está aqui. E ele é danado, porque estávamos nessa primeira conversa introdutória, e ele já logo disse, não vá se animando muito com a conversa, porque você sabe que você é bem perturbadinho. Vai ver que ele me conhece mais que eu mesmo. Eu não quis desmentir, logo disse sou mesmo. E eu queria saber por que é que eu erro tanto nas mesmas coisas, em todas as vidas que eu vou renascendo. Porque é uma curiosidade que todos temos. Parece que muitas das vezes a gente escolhe coisas da vida meio que num automático e vamos vivendo meio que empurrando com a barriga.
e somos todos mais ou menos escravos de hábitos. E vocês duvidam? Vai fazer acho que o quê? Uns 3 ou 4 meses que foi a minha última palestra aqui. E eu sempre dou uma varrida aqui no ambiente. E não é que eu reconheço pessoas sentadas exatamente no mesmo lugar da vez passada. Não que seja o caso do pessoal que está aqui, né? Mas eu estou falando assim em tese, né? Que às vezes a gente tem alguns hábitos assim. E se chegar um companheiro e sentar, a gente chega do lado, ei, esse é o meu lugar. São os hábitos que todos temos. E eu cheguei lá com aquela cara de pau, com os meus hábitos, mas também uma boa vontade de lembrar. E eu queria falar com ele. Eu falei, você me ajuda, eu quero lembrar tudo que a gente fez naquele tempo para eu ir para onde é que eu fui. E ele disse, sem problemas, vamos relembrar. E aí começou a voltar na memória. E eu lembro-me muito claramente dessa primeira conversa. Começou igualzinho, porque é que eu repito exatamente o mesmo nível de padrão, o mesmo nível de comportamento, o mesmo nível de mazela moral que eu sempre tenho em todas as vidas, por esse automatismo. E ele disse, olha, você sabe que você é perturbadinho. Parecia até um déjà vu. Foi o mesmo papo. Sei que eu sou. Sei que você tem muitos problemas morais. Tenho mesmo. Mas você sabe também que todos vivemos na chamada lei de ação e reação, que diz que quando a gente pisa fora da linha, a vida nos corrige. Só que a correção sempre ocorre por 2 métodos de ensinamento a todo mundo que erra. O primeiro é pelo processo da dor. Muitas vezes a gente tem que passar pela situação dolorosa para poder acordar e para poder fazer diferente, porque é sempre um processo de consciência, não é um processo masoquista de Deus. É sempre a dor nos chamando a atenção para onde é que nós devemos caminhar. E o segundo método, disse ele, é o trabalho. Então todos podemos, chamemos assim, quitar as nossas dívidas por meio dos processos de sofrimento que mudarão a nossa forma de pensar e de se comportar, ou de um processo de trabalho e autotransformação moral por meio do exercício do amor e da caridade. E aí ele disse, você que já está um pouco espertinho, já repetiu bastante no erro, na dor e no sofrimento, pode começar a percorrer o caminho do trabalho. E senta aqui do meu lado, ele falou. E eu vi uma coisa assim meio parecida com um computador. Quero mostrar para você. Ele entrou lá no Google Celestial. Lá tinha já, né? Faz tempo. E ele mostrou, olha, nós vamos ter que escolher aqui para você um caminho legal. Trabalhar no Espiritismo. Eu até achei que valia a pena, proposta legal, bacana, uma metodologia interessante da gente aprender o significado da nossa vida, os mecanismos de ação e reação, a divindade, e para mim calçou como uma luva. Falei, topo, legal. Aí eu logo falei, olha, já que você está falando que eu sou consciente, quer dizer então que quem tem uma certa consciência e compreende a sua vida pode participar do planejamento evolutivo da sua trajetória em vida. Ele disse, é verdade. Então eu gostaria de participar, vamos escolher juntos. Ele topou, achei muito bacana. Senta aqui. Eu falei para ele, olha, primeiro a gente precisa escolher para onde é que deve ir, porque se a gente começar a relembrar Kardec, ele disse, já sabia um pouquinho de espiritismo, que a Terra é mais ou menos como um hospital. Então cada continente, cada local, cada cidade, cada estado corresponde a uma ala dentro de um hospital. Para os meus problemas que são morais, eu acho que qualquer lugar dá. Mas trabalhando no espiritismo, de repente a gente escolhe um lugar dentro dessa ala hospitalar um pouco mais compatível, porque eu consigo compreender que eu posso fazer um trabalho muito bom. E ele até se impressionou assim com essa primeira exposição. Mas ele conhecia a peça, óbvio. E eu falei para ele, então vamos fazer o primeiro teste. O que você acha da gente ir
ou melhor, de eu reencarnar na Alemanha. E ele olhou para mim com aquela cara, obviamente. Mas nunca os espíritos nobres respondem assim na lata, como nós responderíamos. E ele disse, vamos pesquisar aqui então. Ele já sabia a resposta de velho. Sentei ali do lado e ele pesquisou lá no Google. Veio a informação: 15 centros espíritas na Alemanha. Eu falei, que maravilha! Vou passar a vida e vou em todos. Fazer palestra toda semana, com 15 centros espíritas. Eu varro a Alemanha tranquilamente. Vai dar super certo. Filho, tentei fazer aquela propaganda, né? Ele falou, não, é muito pouco. É. Então, posso dar outro chute? Pode, não tem problema nenhum. Suíça. Eu acho que a Suíça dá. É ali do lado, incrustado entre a França e a Alemanha. Maravilhoso, os Alpes. Imagine pregar por Jesus naqueles Alpes. A gente até se regenera. Tentei convencer, mas parece que não foi muito bom. Ele falou, vou pesquisar aqui de novo. 15 centros espíritas. Não tá bom. Aí ele falou, olha, você ainda é um tanto quanto atrapalhadinho, é melhor eu mesmo pesquisar o lugar melhor para você ir. Aí eu falei, então pesquise que eu não quero nem ver. Já saí de perto do computador. Porque vai que, né? Eu tenho uma surpresa ali que eu morro de novo. E ele disse, achei. E eu falei, é na Europa? Claro, não podia, queria ter uma expectativa boa, né? Aquela ansiedade boa. Ele falou, não. Quer dar outro chute? Me perguntou. América? Ele falou, é. Eu, louvado seja Deus. Canadá, Estados Unidos. Já comecei a ficar contente. Ele disse, não vá se animando muito não. Eu falei, então não vou nem mais chutar, eu quero saber onde é que é. Ele falou, Brasil. Brasil. É, Brasil. Mas por que Brasil? Aí ele falou, senta aqui. Pesquisou lá no Google, 30 mil centros espíritas. Quem duvida depois pesquisa, tá? Da palestra, vai dar isso. Eu falei, vamos, né? Então estamos todos nós aqui nessa melhor ala para nós, para que a gente aprenda um significado um pouco maior sobre nossa própria vida. Mas a gente fica nesse questionamento, como é que pode o Brasil ser um país? E aí nós vamos puxar Humberto de Campos, através da psicografia de Chico, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que fica como recomendação de leitura para todo mundo também, para tentarmos entender um pouco da nossa nacionalidade, de um ponto de vista poético. Mas aí a gente entende que é muito bacana compreender por que é que o Brasil assume esse papel, e nós estamos aqui nessa fase evolutiva, saindo de um mundo de provas e de expiações e colocando nosso pezinho num mundo de regeneração. Mundo esse que para todos nós que começamos a desencarnar na metade do século passado, lá pela época da Segunda Guerra Mundial, todos estamos passando por uma peneira. Uma peneira que dá a todos nós uma nota mínima para continuarmos a aprender nesse hospital, ou chamemos assim, nessa escola, um pouco daquilo que é necessário para que a gente seja um pouco melhor no futuro. Mas quando a gente fala sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nós naturalmente nos deparamos com aquele que é o guardião do nosso país, cujo nome é Ismael. Ismael é o anjo protetor do Brasil. E eu vou contar também uma historinha, fazendo uma pausa aqui na nossa conversa. Quando Jesus decidiu que o Espiritismo deveria de ser transplantado da França para o Brasil, ele chamou os dois anjos guardiões dos dois países, São Luís, na França, e Ismael, no Brasil, e trouxe os dois para conversar, para tentar acertar como é que seria desenvolvido esse trabalho para que uma coisa pudesse encaixar na outra. E Ismael, assim, parece que já era até meio brasileiro.
Ele já tinha uma personalidade bacana e queria saber, começou a pensar muita coisa. E nesses questionamentos, Jesus captou o pensamento de Ismael. Logo captou e percebeu que Ismael estava naquela, nosso Brasil, uma terra que só tem verde, tudo que se planta dá, um povo que tem uma certa docilidade, que é uma miscigenação de tudo no mundo, não tem cara de brasileiro, porque cada brasileiro tem uma cara diferente, que é uma mistura de asiáticos, com europeus, com africanos, com tudo. E o brasileiro, por isso mesmo, por trazer na sua genética e na sua forma de ser essa característica, talvez tivesse tudo para dar certo, mas ele ficava se questionando, meu Deus, se a gente olhar a América do Norte, um local onde tem furacões, tufões, alguns terremotos, na Falha de San Andreas, por exemplo, e também, quem sabe, se olharmos para o outro lado do mundo, nós vemos o Japão com os seus terremotos, tanto em terra quanto no mar, provocando tsunamis inúmeras. Esses países que são assolados com as forças da natureza, poxa vida, que sorte tem o Brasil. E ele pensando, e Jesus captando. E ele falou, Ismael, calma lá, fique tranquilo. O Brasil realmente não tem nenhum desses cataclismos, não tem problema nenhum de ordem da natureza, como é muito natural e é muito bom para que o povo que lá vive se desenvolva no seu processo evolutivo. Mas é que você não sabe de uma coisa. E ele disse, o que é, Senhor? Você não sabe os políticos que eu vou colocar lá. Às vezes é até pior, né, que terremoto. Mas nós não vamos discutir política, né? Porque não é o certo, nós estamos falando em tese. E para dar um humor, evidentemente. E cá estamos nós, na batalha, tentando superar. E a gente fala, nossa, mas o Brasil, um país de tantos problemas, tanta corrupção, tanta gente puxando o tapete de um monte de gente. Como pode ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho? Opa, se pode ser. Porque não é a terra do Brasil que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Somos nós que iremos, cada um de nós, com nossos esforços, mudarmos-nos do ponto de vista do nosso comportamento, da nossa consciência, o exercício da amorosidade, da fraternidade, que é muito natural a todo mundo que quer ver um mundo melhor no futuro, empreender na mudança de si mesmo, primeiramente. Aí quando todo mundo aqui quiser mudar e falar, agora eu quero que as coisas sejam diferentes, e todo o processo de mudança da nossa vida, ele é precedido por uma fase de dor muito complicada. Então todos estamos sujeitos a esses problemas de ordem moral que todos enfrentamos na nossa vida, no nosso trabalho e também nos locais sociais em que frequentamos. Mas se a gente olhar direito, porque nós temos agora que começar a amarrar algumas pontas dessa conversa que nós temos. Porque se a gente for para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, item 7, nós vemos que Kardec, ele expande um pouco esse pensamento de se dizer que a Terra é apenas um hospital, mas ele traz algumas outras características. A Terra, ela é um subúrbio, é um sítio malsão, cheio de problemas, um lugar com problemas, um hospital ou uma penitenciária. E aí nós percebemos, por meio de uma analogia como essa, o porquê é que todos sofremos, porque os nossos enroscos morais não são somente em um problema, são misturas desses quatro. As consequências das nossas vidas estão atreladas a esses tipos de características que podem ser metaforicamente comparados a imagens na terra. E aí a gente consegue entender. Na penitenciária tem infrator. E se a gente for dar uma volta na penitenciária, conhecer e ver o tipo de coisa que acontece lá, é similar ao tipo de vida que a gente tem. Se a gente for no hospital, é a mesma coisa. Se nós formos num lugar de doenças, é a mesma coisa. Se nós formos no subúrbio, igualmente. Aí a gente começa a entender e até aceitar com uma certa resignação o porquê é que nós vivemos numa terra que tem tantos problemas e tantas dores. Quando a gente para pensar nisso em específico, a gente começa a analisar a própria vida, porque não dá para a gente aprender Evangelho, Espiritismo, sem olhar para si, sem olhar
como nós podemos, de uma forma prática, colocar aquilo que é ensinamento em prol da vivência de um ideal. Porque se a gente não vivencia aquilo que a gente estuda, é apenas um desenvolvimento intelectual que nada tem a ver com a proposta do Espiritismo. Mas quando a gente tenta vivenciar o que está escrito, nós passamos a olhar para aquilo que a gente faz. Agora imagine, nós vamos para o centro espírita, escuta aí uma palestra de evolução, acha que está tudo a ver com a vida que a gente tem, é muito bacana, entende como funcionam os processos, e aí você fala, poxa, estou empolgado, bacana, vou para casa, e você se lembra, meu Deus, eu entendi porque eu vivo num mundo de provas e de expiações. Se eu casei com aquela figura lá em casa, só pode ser meu obsessor. Não daqui, claro, de outros lugares, outros centros espíritas perguntam assim. A gente aqui não, casou tudo com gente perfeita, né? Estão em dúvida, né? Se tiver com você aí, fale, claro. Termina a noite até bem, né? Aí você fica pensando, poxa vida, eu vou me encontrar com aquele lá. Mas você vai imbuído de muito boa vontade, já está energizado, escutou um negócio bom, fala, eu vou evangelizar ele, claro, porque pelo menos a gente está aqui na terra. E nesse dia você chega muito imbuída de boa vontade, faz muita oração antes, e a hora que você chega em casa, você leva uma surpresa. Não é que ele fez uma surpresa que até você se surpreendeu? Ele preparou uma jantinha para você. Coisa bacana, tão bom. Você que estava com um pouquinho de fome, chegou em casa, aquele cheirinho gostoso, ele olha para você e fala, preparei para você. Você intimamente pensa, só pode ter sido a oração. Só pode, milagre, claro. Daqui do centro não, daqui do centro eles preparam todo dia, claro. Mas, nesse caso em específico, aí você olha, já é mais ou menos umas 10 da noite, sexta-feira, você saiu do Fora da Caridade, chega em casa, aquela jantinha frugal, aquela comidinha que qualquer pessoa que come à noite dorme super bem, feijoada. E você olha, os seus instintos dizem, vai com tudo. E você pensa, se eu comer muito eu nem durmo. Mas você cede à tentação e diz, vou comer só um pratinho. Come o primeiro, acha que foi pouco. Manda o segundo, acha que foi pouco. Come o terceiro e diz, agora sim, louvado seja Deus. E o seu companheiro, que era seu obsessor, logo aprendeu com você no centro espírita, que depois disso ele tem que falar, que assim seja. Não é verdade? Que assim seja. E aí, depois de um tempo, você começa a se arrepender. Você já olha no horário, meia-noite, a sua cavidade abdominal, estomacal está um pouquinho maior do que o normal. E você vai e dá sal de fruta, e bebe água, você seca o galão de 20 litros ali tranquilamente, achando que parece que está no deserto. Aquela coisa que você fala assim, meu Deus, eu não deveria ter comido nada, agora eu vou tentar dormir. Você vai tentar dormir, você vai lá, deita, obviamente você deita de lado, seu abdômen cai um pouquinho para o lado, você escora com o travesseiro para não doer, e fala, eu vou do jeito que dá. E vai naquela noite terrível de acorda a cada 30 minutos, a cada 1 hora, até a hora que, sabe aquela coisa que a gente dorme, dá aquela acordadinha, bate no despertador, só para ver que hora que é, e a hora não passa, e vai se arrastando, e você naquele sofrimento terrível, e não consegue dormir, aí de repente você consegue dormir 5 horas da manhã, e às 6 toca o despertador. Você acorda, você fala, meu Deus do céu, que noite. Você já começa a pensar que não foi a oração que fez ele fazer uma jantinha, que talvez ele armou essa para você passar mal, porque claro, a noite inteira em claro, e você acorda com a sua cabeça estourando.
E você já, obviamente, naquele bom humor que todo mundo gosta. Do mundo de regeneração, claro, né? Que a gente começa bem assim. Aí começa o tempo e de repente já começa um desentendimento, porque a gente, quando está num humor meio estranho, a pessoa fala alguma coisinha, a gente já acha que é para provocar no nosso nível de entendimento. E já fica gostoso, aquela coisa harmônica dentro de casa, só faltou o evangelho no lar. Mas não dá. Aí você fala, hoje eu preciso trabalhar. E você vai, pega o seu carro, a hora que você sai, você encontra um daqueles irmãos em Cristo que vem e fecha a sua frente. Fechou sua frente, você, obviamente, como muito bom espírita, já fala, vai com Deus, Deus abençoe. Depois de uma noite dessa, lógico que fala, faz até uma oração. Ora até pela mãe de quem fechou. A sua mãe é uma abençoada. Essas coisas, né, boas, né, deseja, coração. E manda para frente. Aí você chega no seu trabalho. Chegou no seu trabalho, você encontra também aquela pessoa maravilhosa, conhecida como chefe ou patrão. Aquela pessoa que você adora. E não é que nesse dia ele também passou um dia de cão, uma noite de cão. E quando o patrão passa uma noite de cão, geralmente desconta, já sabe, né? Passou por isso já, né? E aí a gente sorri, ora a Deus, porque não pode fazer nada numa situação como essa. Passa o dia de cão, aí você fala, meu Deus do céu, eu não sei o que está acontecendo. Eu preciso ir para um centro espírita sábado à noite agora, pelo menos para eu aprender alguma coisa. Você pesquisa, vê se tem, às vezes é difícil, mas você encontra, você vai para o centro espírita. E você chega no centro espírita, você encontra exatamente uma pessoa que teve um dia similar ao seu. Olhou torto para você, você já pega aquela inimizade de morte pela vida. E aí a gente entende por que é que vive num mundo similar ao nosso. Mas paremos para pensar, se a gente fizer uma reflexão. Todos temos o desejo de viver num mundo de regeneração, num mundo um mundo regenerado, que seria aquele que já completou todas as suas fases da alegria, da mudança. Mas quantos de nós se predispõem a verdadeiramente mudar seu comportamento? Porque tudo parece que demora, tudo é difícil. Pensemos do ponto de vista histórico. Moisés trouxe à humanidade a ideia do Deus único, e de Moisés a Jesus 1500 anos para tentar mudar um caldo de cultura num povo que era extremamente belicoso e ignorante. Aí Jesus até nós 2000 anos, nós estamos falando de 3500 anos, e Jesus falou tudo que tinha que falar 2000 anos atrás, e nós aqui estamos nos debatendo todos os dias para tentar viver o que é que Jesus disse. Viver. Falar a gente já está falando faz 2000 anos. Mas viver é um perrengue e está um complicado demais. Assim, meus amigos. Gente, esse relógio, Marina, tem alguma coisa errada. Ele corre, corre, corre. E eu nunca chego nele. Parece que a gente sempre está atrasado. Por isso é muito bom nós tecermos reflexões acerca de coisas como essas, que parecem que a nossa vida se depara com coisas que são somente lógicas, para a gente escolher mudar, para a gente escolher ser diferente, que todos ansiamos na vida de um mundo melhor, de um mundo mais feliz, de um mundo mais gentil. Quem não gosta de pessoa bacana, gentil? Porque nós somos todos os dias, muitas das vezes, obrigados a viver com gente chata. E é difícil viver com gente chata. E às vezes nós somos a pessoa chata na vida de alguém, porque às vezes a gente não se dá conta do nosso próprio comportamento. A gente fala, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. É uma síndrome de Gabriela. E a gente não abraça um novo conceito para mudar de comportamento. Então, se a gente quer ser diferente, o convite da noite de hoje é: façamos. Porque lembremos que Jesus também teria dito um dia: a cada um conforme suas obras. A gente fica
A nossa falta de entendimento do que está no Evangelho não é porque a gente não sabe ler, não sabe compreender, é que é difícil encaixar na nossa vida. Mas se a gente apertar essa tecla sabe, com vontade, com seriedade e com muita razão de querer compreender aquilo que para nós faz sentido, a gente pensa, poxa vida, é um método de inteligência ser bom, de ser diferente. Porque óbvio que se eu procuro um mundo diferente, bacana, melhor, eu vou ser o primeiro a ser diferente, bacana e melhor. Para que eu seja exemplo para muita gente que olha para todo lado e só vê coisa errada. E a gente fala, meu Deus, mas os primeiros vão ter que abrir essa mata no facão. Mas alguém vai ter que abrir. Então que a gente possa também colocar na nossa vida aquela máxima de Jesus. Olha, se o que eu faço tem sentido para você, pega a tua cruz, coloca no ombro e segue-me. Mas segue feliz, vai estar pesado, vai, mas como é bom a gente poder contribuir na mudança do mundo por meio da mudança da nossa transformação moral. Assim, meus amigos, se a gente está com muita ansiedade de viver num mundo de regeneração ou mundo regenerado, que a gente faça essa transformação da nossa forma de ser, de pensar, de sentir. E quem sabe um dia, depois de muita estrada, a gente compreenda, poxa vida, que decisão legal eu tive nessa vida que eu tenho nessa estrada. Assim, meus amigos, por fim, eu rogo a Jesus que essa noite seja para todos nós uma noite abençoada. Depois de uma semana, muitas vezes cheia de pedrada, mas também rogo que numa próxima oportunidade nós tenhamos a possibilidade de pensar, sentir, avaliar e até curtir, quem sabe, mais um bate-papo bacana, feliz, que tenha sentido na nossa vida para a gente poder contribuir. Deixa assim então, para não pensarmos mais, aquele até logo, cheio de saudade, e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.